Muita gente pergunta assim, escuta, e nós fomos escolhidos? Deus, ele já conhecia quem ia ser salvo, não conhecia? Existe eleição? Muita gente me pergunta, Deus escolheu alguns para ser salvos? Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5 diz assim: assim como nos escolheu nele, Deus nos escolheu em Cristo, né? Antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo, que antes do mundo ser fundado, muito antes de a gente existir, gente, Deus já tinha nos predestinado. Então, pera lá, pastor, você está dizendo que Deus escolheu uns para salvação e os outros não vão ser salvos porque Deus não escolheu? É mais ou menos isso, só que tem aí mais uma pegadinha, tá? Algumas pessoas, os chamados calvinistas, eles acham que Deus escolheu simplesmente porque ele pode, ele é soberano, ele tem o poder, ele escolhe quem ele quer, tá? Mas aí parece um pouco injusto, não parece, gente? Como é que Deus pode dizer que ama todo mundo, mas escolhe só alguns? Porque amor é esse, ó, vou te criar, só que é o seguinte, viu? Olha, eu te amo, mas não te escolhi, então você vai para o inferno. Gente, não faz sentido, né? Não faz sentido isso. Mas a Bíblia está dizendo que ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Está dizendo isso, então é verdade. Mas qual foi o critério para ter escolhido um e não ter escolhido o outro? Olha, gente, a Bíblia diz lá em 1 Pedro 1:2, e aqui eu quero dizer que vai ficar gravado, depois eu aconselho a vocês ouvirem de novo, porque é muito conteúdo e muita revelação aqui. O ideal é vocês estudarem isso, ouvirem várias vezes, terem os textos na ponta da língua, tá? No coração, decorados aí. Então Deus escolheu lá, antes da fundação do mundo, a gente para ser predestinado em Cristo. Mas será que ele escolheu simplesmente porque ele pode, porque ele é Deus, ele tem esse poder? Ele tem esse poder, ele podia fazer isso. Mas 1 Pedro 1:2 diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus, graça e paz vos sejam multiplicadas. Aqui, o apóstolo Pedro está dizendo que Deus nos elegeu segundo a sua presciência, ou seja, segundo algo que ele conheceu. Pedro está dizendo, gente, é que Deus conheceu alguma coisa sobre a nossa vida que fez com que ele escolhesse a gente que creu em Jesus. Em outras palavras, ele sabia alguma coisa que nós não sabemos o que é. Mas talvez ele soube de algo que fizesse valer a pena ele escolher a um e não a outro. É como se Deus soubesse, né, que aquela pessoa que ele escolheu vai ser instrumento para a glória dele, ou alguma coisa do gênero. Mas o fato é que ele escolhe, ele predestina. E quando ele predestina, ele usa de todas as circunstâncias, faz você nascer num país onde o evangelho é pregado, faz você um dia ligar um vídeo do YouTube e ouvir a palavra exatamente na hora que você estava precisando, e o Espírito Santo usa aquilo para que você se converta. Ou seja, mas não foi que Deus escolheu um para o inferno e outro para o céu. Não, ele escolheu aqueles que ele conheceu antes, e ele conheceu algo que fez com que ele escolhesse aquela pessoa, né? Fernando Gontijo, de Brasília, pergunta o seguinte: as pessoas já estão predestinadas ao céu ou ao inferno? De jeito nenhum, Luiz Fernando. Isso aqui, ó, é mentalidade calvinista. Calvino que pregava essa predestinação. Calvino foi um seguidor de Lutero, que separou de Lutero, implantou o protestantismo em Genebra, né, na Suíça. São Paulo fala claro: Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2:4. Deus quer que todos se salvem. Cristo morreu por todos na cruz. O Catecismo da Igreja fala claro: Cristo morreu para que todos sejam salvos. Agora, a pessoa pode não se salvar por culpa dela,
mas a graça é dada a todos. Ok? Aí ele continua perguntando: sei que a salvação depende dos méritos, mas o futuro já está escrito para nós? Não existe destino. É outra coisa. Se o futuro tivesse definido, não haveria liberdade. Nós não seríamos demais em semelhança de Deus. A dúvida surgiu-me ao dar conta de que os acontecimentos futuros já foram e alguns ainda são profetizados. Nada disso amarra destino. Para a igreja não existe destino, nós somos livres. Tudo que acontece na nossa vida depende das nossas ações. Claro, há coisas que não dependem da gente, mas naquilo que depende da nossa sorte eterna, depende do nosso procedimento. Ok? Deus quer que todos se salvem. Agora, ele diz: cheguem ao conhecimento da verdade. Ou seja, vivam de acordo com a verdade de Deus. Ergue-te, meu irmão, porque Deus não te fez um perdedor, Deus te fez um vencedor. E como Paulo fala lá, mais do que vencedores, nós não somos só vencedores, somos muito mais do que vencedores. E veja bem, eleitos, consagrados, escolhidos, filhos, herdeiros da promessa, templos do Espírito Santo, não podem ser derrotados e perdedores junto com o inimigo. Deus não criou e fez filhos, herdeiros, templos do Espírito dele, para que nós nos percamos e nos dirijamos no fim da vida ao inferno. Deus não criou os seus filhos para irem para a perdição eterna, mas para a salvação. E o primeiro ponto é ter a certeza que Ele é um Deus de amor e que te escolheu, que te consagrou. Misericórdia e piedade é o Senhor. Ele não é um Deus cruel, castigador, é misericórdia. Misericórdia é piedade. Deus é compaixão. Ele está sempre conosco porque Ele é apaixonado, perdidamente apaixonado por nós. Míseros vermezinhos, frágeis e pecadores, mas Ele é um Deus apaixonado. Compaixão, você precisa ter com o outro também. E se importará, e vai até o fim da tua vida tentar te salvar, porque propriedade de Deus é dele. E você, nós, somos propriedade exclusiva do Senhor e de mais ninguém. Ver quem te elegeu. Vamos cantar novamente essa primeira estrofe desse cântico, para entrar no nosso coração essa primeira verdade que vai te fazer um vencedor. Ver quem te elegeu. Canta isso. Ver quem te elegeu, te ungiu e consagrou. Não temas, não temas. Quem está predestinado à salvação? Todos ou só alguns? Professor, a questão da predestinação. Todos estão predestinados a ser salvos? Ou realmente existem alguns que foram escolhidos por Deus, professor? Olha, primeiramente, deveríamos fazer a pergunta um pouquinho diferente, querido telespectador. Você que fez essa pergunta, mas eu vou te ajudar a fazer a pergunta de uma forma um pouquinho diferente. A salvação está disponível somente aos predestinados ou ela está disponível a todas as pessoas? Com esta pergunta correta, você vai conseguir entender melhor essa questão. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 4, diz assim: falando de Deus que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Ou seja, aqui diz que a salvação está disponível a todas as pessoas, porque Deus deseja que todos sejam salvos. Não há como interpretar esse texto de outra maneira, a não ser que a pessoa o isole totalmente do contexto.
João 3,16 diz assim: Deus deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Apocalipse 22,17 fala: quem quiser, receba de graça a água da vida. Portanto, a salvação é oferecida a todos. Deus não predestina pessoas. Ele predestina o caráter das pessoas que aceitarão a salvação. Olha o que diz Romanos 8:29, que é um texto que muitos irmãos calvinistas que creem na dupla predestinação não o consideram atentamente. Romanos 8:29 diz assim: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Aqui não diz que Deus predestina alguns para se salvar e outros para se perderem. Diz que Deus predestina que aqueles que aceitarem a Jesus sejam a imagem e semelhança do seu Filho. Então Deus predestina é o caráter. Ele predestina que aquele que aceitar a Jesus se pareça com Jesus no processo de santificação que leva a vida toda. E, portanto, Deus não predestina a pessoa para se salvar e outro para se perder. Do contrário, o próprio Deus estaria sendo incoerente, não é? O Espírito Santo trabalharia só com alguns para convencê-los do pecado. Por que Deus não seria amoroso o suficiente para trabalhar com todos? Ele é amoroso o suficiente para trabalhar com todos. Só que, infelizmente, nem todos a aceitaram. Agora, professor, quando a gente começa a perceber isso, a gente imagina assim, Deus sabe de tudo. Ele sabe de tudo mesmo. Ele sabe aqueles que vão se salvar e aqueles que vão se perder e ainda assim nos ama. Mas isso não é estarmos predestinados, aqueles que já irão se salvar, ele já sabe. É difícil isso, né, professor? Realmente, Tito, quando entramos no campo da onisciência de Deus e de outros atributos de Deus, Tito, como onipotência, onipresença, a melhor coisa a fazermos é não especularmos mesmo, porque nós não temos como compreender isso. Agora, uma coisa nós percebemos na Bíblia, pelo menos uma coisinha para entendermos um pouquinho. A onisciência de Deus, ela não é causativa. Ou seja, o fato de Deus saber, por exemplo, que eu vou fazer escolhas erradas, não significa que Ele causou as minhas escolhas erradas. As coisas acontecem não porque Ele as prevê. Ele as prevê porque elas vão acontecer. Ele conhece o curso normal da história, mas a onisciência não é causativa. Se a onisciência fosse causativa, então o fato de Deus saber que pagãos sacrificariam criancinhas aos deuses pagãos, então isso indicaria que o próprio Deus predestinou, com a sua onisciência, que um dia criancinhas teriam que ser degoladas diante de divindades pagãs. Isso seria um Deus pior do que o próprio diabo, porque Deus abomina o sacrifício humano, mas daí por ele saber que isso seria feito, ele predestina que isso aconteça, então não tem lógica a teoria calvinista. É uma aberração realmente, a dupla predestinação. Agora, isso que você mencionou, Tito, é muito importante, porque realmente, por mais que tenhamos uma pequena noção da onisciência de Deus, precisamos nos calar diante da grandeza desse assunto, porque não temos realmente como pecadores com a mente totalmente limitada compreendermos os atributos divinos. Muito bem, professor, muito bem.